Olá! Estamos de volta para mais um encontro no nosso curso A Carta aos Hebreus. Para este estudo, veremos Hebreus capítulo 9, versículos de 11 a 14. Agora, recordando rapidamente, no estudo passado, vimos o santuário terrestre e sua mobília, ou seja, seu material interno. Analisamos também o antigo culto e o que acontecia ali nas ações do sumo sacerdote, que, como vimos, ocorriam principalmente no dia da expiação ou dia do perdão, conforme tudo que está registrado no livro do Levítico, capítulo 16. Para alguns estudiosos dessa carta, com o texto da nossa aula, chegamos exatamente no centro do sermão de Hebreus, o ponto principal da carta aos Hebreus. De fato, estamos exatamente onde Jesus chega e faz a apresentação de sua oferta, como todo sumo sacerdote. E como foi dito no capítulo 8, versículo 3, todo sumo sacerdote tem de ter uma oferta. E qual foi a oferta de Jesus? Seu próprio sangue. E isto quer dizer a sua vida. Na passagem que vamos estudar, veremos que Jesus não é somente um sacerdote superior aos outros, mas sua oferta é também incomparavelmente melhor. Um sacerdote superior a todos os demais, com uma oferta que supera a de todos os outros. A passagem é pequena, apenas 4 versículos, formados por 2 longas frases. A primeira é composta pelos 2 primeiros versículos, 11 e 12, e que pode ser chamada de Entrando na Tenda Celestial. E a segunda, versículos 13 e 14, chamaremos de Purificando a Consciência. Vamos conhecer o texto da nossa aula, Hebreus capítulo 9, versículos de 11 a 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E depois de termos conhecido o texto da aula, vamos então à primeira parte do nosso estudo, Entrando na Tenda Celestial, versículos 11 e 12. Vamos começar o estudo falando da tradução. No versículo 11, onde lemos veio, ou tendo vindo, ou aparecido, conforme a tradução que você tiver, é melhor Jesus chegou. Portanto, devemos ler o texto dizendo: chegou Cristo como sumo sacerdote. Por que isto? Porque Jesus não conquistou a posição de sumo sacerdote quando entrou no céu, mas já chegou ali como sumo sacerdote, porque fora chamado por Deus para executar esse ministério, como vimos na aula 10, que falou do capítulo 5, principalmente dos versículos 4 e 5. Além disso, aqui no capítulo 9, versículo 11, vemos que Jesus é o sacerdote dos bens já realizados. Essa tradução é bem melhor do que outra que diz bens futuros, porque a sua obra já está produzindo efeito. É verdade que o texto não diz explicitamente quais são esses bens, mas não é difícil ver quais são por causa do contexto. Redenção eterna, versículos 12 e 15. Purificação da consciência, versículo 14. Uma prometida herança eterna, versículo 15. Perdão de pecados, versículo 22. E a salvação, versículo 28. O versículo 12 começa a falar da oferta, por isso, nos diz que Jesus entrou no santuário
mas não por meio de sangue de animais. Por que esta referência a sangue? Porque o sumo sacerdote do tabernáculo terrestre tinha de apresentar sangue quando entrava no santuário. Isso era baseado no princípio de que a vida estava no sangue, como nós vemos no livro do Levítico, capítulo 17, versículos 11 e 14. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer, será eliminado. Qualquer um que se apresentasse diante de Deus em pecado morreria. Isto é assim, porque a santidade de Deus exige que seja deste modo. Por causa disso, tomava-se o sangue de animais, com isso simbolizando uma vida que era derramada no lugar daquele que se aproximava diante de Deus em pecado. Mas o sangue de animais tinha um efeito temporário, era só para aquela ocasião, porque não tinha poder. Por isso, o ritual deveria ser repetido constantemente, devido à permanente prática do pecado. Mas não foi assim com Jesus. Ele entrou no Santo dos Santos, no céu, como fazia o sumo sacerdote terrestre, mas uma vez por todas. Jesus não precisa repetir a sua oferta, pois ela é válida para sempre. Essa primeira parte da passagem faz uma comparação entre o sangue de Jesus e o sangue dos animais e mostra a superioridade da oferta de Jesus. Qual foi a oferta de Jesus? Seu próprio sangue. O resultado, como já foi dito, é que ele obteve uma eterna redenção, como vemos ali no finzinho do versículo 12. Redenção significa compra, resgate. O sentido é de libertação da prisão do pecado, principalmente da consciência do pecado. Quando se diz eterna, quer dizer uma redenção, uma libertação com uma qualidade tão superior que não pode se acabar, que ninguém pode tirar. Por isso, vai durar para sempre. Como já foi dito aqui em aula anterior, é eterno, não por causa do tempo, mas devido à sua qualidade. Só que a qualidade é tal que não se acabará jamais. Portanto, o tempo eterno é decorrência da qualidade infinita. E agora a segunda parte do estudo, purificando a consciência, versículos 13 e 14. Nessa segunda parte, o autor fala agora das consequências maiores da oferta de Jesus sobre as ofertas dos sumos sacerdotes terrestres. Para isso, o autor usa um argumento chamado menor para o maior, coisa que já vimos lá no comecinho do curso. A parte que fala do menor está no versículo 13 e começa com C. Temos aqui duas cerimônias, dois rituais. Eles estão reunidos. São eles o dia da expiação, conforme o capítulo 16 do livro do Levítico, e o da novilha vermelha, que é um outro ritual. Está no livro de Números, capítulo 19, versículos 1 e 4. Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. O sangue não deveria ser utilizado para nada, a não ser como sacrifício no altar. O sangue só poderia também ser utilizado na purificação. Mas essa purificação era passageira, por isso necessitava repetição. Diferente da purificação que Jesus nos oferece. A purificação que o antigo sistema oferecia era somente da carne, ou seja, do corpo, porque não permitia ao adorador aproximar-se de Deus. Só havia permissão
para manter uma distância segura de Deus. Isso era resultado da falta de purificação interna. Mas de que purificação interna se está falando? A purificação da consciência. Uma das melhores formas de se entender o que significa purificação da consciência é ver a reação do profeta Isaías lá no Antigo Testamento diante da visão de Deus. Vamos acompanhar esta situação lendo a passagem que se encontra em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aqui vemos o profeta preocupado com sua condição interna, com o seu coração. Então, o que ele precisava era de purificação não externa, não do corpo, e ele sabia que seu problema era espiritual, não cerimonial. Seu problema não era ele estar ou não preparado para participar de um cerimonial. Como um profeta, com certeza, Isaías estava purificado cerimonialmente. Ele havia feito o ritual de purificação para ir ao templo. Mas, diante daquela visão, ele percebeu que sua condição de purificação apenas externa, suas roupas limpas, seu corpo limpo e as exigências do ritual, não era suficiente para estar em pé, ali, diante do Deus Santo. Isaías sabia que o ritual de purificação não o livrava de toda espécie de mal que estava nele, inclusive o mal que as palavras podem trazer, como ele citou aqui na passagem. Por isso, sua consciência o estava impedindo de se aproximar de Deus. Mas em Hebreus 9, versículo 14, diz que o sangue de Cristo tem muito mais poder, pode muito mais em seus efeitos que o sangue de animais. O autor não está dizendo que a antiga aliança de nada valia, como dizem alguns, tanto que ele reconhece algum valor na primeira aliança, quando diz que ela santificava quanto ao corpo. Mas agora chegou uma aliança melhor. A outra era boa, mas essa segunda, a que foi inaugurada por Cristo, é melhor. Aqui o autor não diz Jesus, que era o nome humano do Messias, mas ele diz Cristo, que é a mesma palavra, o mesmo significado de Messias. Messias é hebraico, Cristo é grego e significa o ungido de Deus. Isso significa que o sangue de Jesus não era apenas superior ao dos animais, ele era também superior ao dos homens e, em geral, por tudo o que já foi dito até aqui sobre Jesus Cristo. Mas não para aí. A superioridade da oferta de Jesus faz uma obra superior também. Se o sangue de animais santificava a carne para que se pudesse participar do culto antigo, ainda que a alguma distância, agora o sangue de Jesus produz 2 coisas: purificação da consciência das obras mortas e serviço a Deus. Essas obras mortas devem ser vistas como o pecado que impedia o aproximar-se de Deus para um íntimo relacionamento com Ele. Depois de Jesus, não há mais o medo constante devido a uma consciência de pecado. Agora, podemos nos aproximar de Deus
certos de que, pelos méritos de Jesus, não os nossos, nós somos perdoados. Na nova aliança, não só nossa consciência está purificada pelo sangue de Jesus, mas também nosso coração, por receber as leis do Senhor, como vimos aqui em Hebreus, no capítulo 8, versículo 10. Vamos agora pensar um pouco sobre estas questões levantadas por Hebreus nesta passagem em nossas reflexões. O texto de hoje nos ensina, entre outras coisas, que o nosso sumo sacerdote já chegou ao céu e que tem bens para nos dar. Que ele já chegou ao céu significa que acabou. Ele já realizou sua obra. Quanto aos bens que ele tem para nos comunicar, devemos entender que são fatos, são reais, e não coisas que receberemos só no fim de tudo. Mas, infelizmente, para muita gente, mesmo os que se dizem seguidores do Senhor, estes bens não são atrativos. E o motivo é que não são bens humanos, não são bens materiais. Os bens que Jesus, nosso sumo sacerdote, tem para nós são purificação da consciência, perdão de pecados e salvação. Desprezar estes bens, porque o que se espera é obter riquezas materiais, é não considerar o que Jesus tem para nós, que são coisas espirituais, e que também, e acima de tudo, custaram o seu sangue, custaram a vida dele. Nós valorizamos estes bens? Um outro ponto. Não existe desculpa para não se ter relacionamento com Deus. E desde que Jesus entrou no céu, terminando sua obra, não há mais motivo para não servir a Deus por causa da consciência do pecado. Na nova aliança pela obra sumo sacerdotal de Jesus, nós agora podemos nos aproximar de Deus com ousadia. Mas isso não significa viver em pecado, porque o caminho para Deus está livre. Ao contrário, significa não querer pecar, devido à purificação feita pelo Senhor. Mas e se eu pecar? Bom, em primeiro lugar, arrepender-se. Isto significa verdadeiramente lamentar o pecado. Por quê? Porque sabe que isso, o pecado, é ofensa contra Deus. E em segundo lugar, não duvidar, mas confiar no perdão purificador de Deus. O texto desta lição também produz o seguinte pensamento: a consciência não existe para destruir, mas para proteger. Com a consciência formada na palavra de Deus, teremos um guarda extraordinário contra o mal. Afinal, a consciência é quem nos diz sobre o certo e o errado, sobre nossas escolhas. É a ela que recorremos quando estamos nas encruzilhadas das decisões. Para que ela não nos acuse depois, saibamos escolher antes. Uma outra questão. Você que tem tido uma caminhada com Jesus, não tente agir como os incrédulos quando dizem que suas consciências estão limpas por conta de suas obras. Não há uma pessoa neste mundo que possa dizer que tem a consciência limpa por si mesma, porque isso não existe. Você ou eu só podemos falar negativamente sobre nossas obras. Explicando, nós só podemos dizer que não fizemos alguma coisa de que nos acusam, mas nunca poderemos dizer positivamente que fizemos alguma coisa que nos purifique de algo errado que tenhamos praticado, porque não há uma obra que façamos que nos limpe, só a ausência de alguma coisa que não fizemos que nos inocenta. Além disso, como nos ensina a Bíblia, todos pecaram. Por isso, todos têm a consciência contaminada, suja, se não por algum pecado específico, certamente por muitos outros pecados. Por isso, só a obra sumo sacerdotal de Jesus pode nos dar uma consciência completamente limpa. Necessitamos de Jesus. Então, nossa fé nunca deve estar em nós, mas só em Jesus. E o último destaque:
Quando falamos do sangue de Jesus, o que é que vem à nossa mente? Está na moda, né? Falar do sangue de Jesus por qualquer motivo. Já ouviu isso? Crentes e incrédulos falam do sangue de Jesus e em qualquer situação. Por vezes nos esquecemos que Jesus é superior a tudo que conhecemos e que existe. Seu sacrifício não foi melhor apenas porque era superior ao dos animais, mas também ao de qualquer ser humano. Então, diante disso, tenhamos respeito pelo sangue de Jesus, porque é dele que vem a nossa vida. É isso! Na próxima aula veremos que o autor de Hebreus aprofunda o tema da morte de Jesus e seu significado. Ele faz 3 pontos quando olha para a função do sangue na antiga aliança e aí compara com a nova aliança. Que pontos serão esses? E como o sangue faz esta comparação? Aguarde na próxima aula. E se você gostou desta ou de outra aula aqui no canal e ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, dê um like, participe com comentários e não se esqueça de ativar as notificações no sininho. Tudo de bom, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.